Qual foi a sua expectativa sabendo que o Bahia tá vindo, né, de três triunfos? A gente ganhou do Ceará, depois a gente ganhou. Não, quatro triunfos, né? Na verdade, não foram três, não, quatro. A gente ganhou do Ceará, a gente ganhou do Atlético Nacional, ganhamos do Palmeiras e agora ganhamos do Paysandu. Três competições importantes. A gente, como torcedor, ficava com medo que o elenco não poderia suportar essas competições. Já tivemos várias baixas, mas o Bahia está conseguindo segurar o tranco, especialmente na zaga, que a gente perdeu duas peças importantes. E agora tá se provando que pelo menos o banco, o pessoal que está substituindo, está aguentando o trampo. Queria saber de você qual foi o seu sentimento sabendo dessas movimentações táticas e desse elenco para com essas três competições, que em quatro jogos a gente fez quatro triunfos. Pô, MG, obrigado aí pela explanação. É o seguinte, cara, assim, eu vejo o Bahia hoje com um elenco muito bom para a disputa de vários campeonatos, né? Tanto o Uhum, Libertadores como o Brasileiro, Copa do Brasil uhum, e também a Copa do Nordeste. Tem esses percalços aí dessas contusões de determinados jogadores, uhum, porém eu vejo que o elenco do Bahia é bastante maduro. Rogério Ceni está conseguindo rodar o elenco, está conseguindo implementar o seu estilo de jogo aos jogadores que não são titulares. Então, assim, cara, é ver o Bahia forte, é ver o Bahia com um jogo equilibrado, como foi feito com o Paysandu, mesmo tendo a maioria dos jogadores sendo reservas. Então, eu acredito que o caminho está sendo trilhado. Então, é continuar nessa toada aí. Vem meio do ano aí, que vai ter novas contratações. Espero que o Bahia tenha que fazer novas contratações para reforçar a equipe em determinados setores do time. Então, é só felicidade, né? O que eu vejo como torcedor é a alegria de ver um Bahia hoje nessa situação, né? De um time que entra para competir e é competitivo. preocupado em algum momento desses desfalques, porque tava uma época que a gente não tava ganhando de ninguém. Aí a gente já pegou uma pressão com a torcida antes do jogo do Ceará, porque a gente estava com resultados negativos e com vários desfalques importantes. Qual foi o seu sentimento daquela época pra cá agora? Porque o meu era de preocupação, não sei se você assistiu a live que eu falei. Tanto é eu e o Mugen falou, falta de planejamento. Mas mostrou que esse elenco tá segurando um tranco. Eu queria saber de você o seu sentimento, tipo, qual foi a peça que começou que foi desfalcada do Bahia, que você falou, poxa, estamos agora com o freio de mão puxado, ligou o sinal de alerta. Ou nenhum momento aconteceu isso com você? É assim, eu senti, mesmo eu senti um pouco assim de receio, basicamente na lateral esquerda, né? Assim, Iago Borducci, Hum, ele vem se machucando constantemente e só tem Juba nessa lateral. Ou seja, apesar de Juba estar desempenhando bom futebol, tá aguentando o trampo, tá conseguindo desempenhar bem a sua função, mas porém, vem em caso que Juba não possa jogar algum jogo, se machuque assim para ficar mais ou menos uma semana ou 2 semanas de fora. Eu não vejo assim uma consistência assim no futebol de Iago Borducci, é o que mais me preocupa assim. Na zaga, cara, sinceramente, eu nem me preocupo tanto, sabia? Porque eu vejo que Rezende, ele ele determina de fazer essa função. Eu acho que ele faz hum, essa função bem, entendeu? hum. Aí você tem outros jogadores, no caso na zaga, você tem agora Gabriel Xavier, Voltando, Rezende, David Duarte, Mingo, David Duarte, que David Duarte para mim é uma grata surpresa. Eu mesmo era crítico bastante de David Duarte. Eu aqui como torcedor, eu cornetava bastante. Falei, pô, esse cara, ele, para mim, ele não deve estar no Bahia. Mas hoje demonstrou que ele tá assim com todo o gás e tá desempenhando bom futebol. O Rogério Ceni conseguiu recuperar o futebol dele. E para mim, acho que a zaga hoje que assim que me deixa menos preocupado. O que me deixa mais preocupado um pouco é no meio campo. Já pensou a gente não ter um Everton Ribeiro, cara, atuando nessa, preocupação é o Caio Alexandre, gente. Tirou o Caio Alexandre daquele meio de campo, eu acho que muda da água pro vinho. também, Mas, também, mas eu acho que ainda tem um cara que pode exercer um pouco essa função dele, que no caso é Eric. Eu acho que hum, Eric pode exercer essa função de primeiro volante e tapar o buraco ali caso o Caio Alexandre venha se machucar ou não venha atuar em alguma partida.
por cartão ou algum outro percalço. O que me deixa bastante é você não ter um jogador a nível de Everton Ribeiro, da importância da técnica como que vocês falam? Vocês falam bastante Autoridade. da liderança técnica na equipe. Acho que o Bahia deveria trazer mais um jogador, assim, a nível de Everton Ribeiro, para o Bahia ter uma pujança, assim, ó, porra, nós temos, o Bahia tem Everton Ribeiro e tem outro cara lá que é tecnicamente surpreendente. Eu acho que o Bahia teria que trazer esse outro jogador aí nessa janela aí de meio do ano, para que o Bahia ganhasse essa pujança maior de dizer, essa equipe aqui tem dois caras aqui que, se a gente vacilar, os caras resolvem a partida, você entendeu? Tem Cauli, beleza. Cauli é um jogador que não é o mesmo de 2023. Porém, eu acho que ele, aos poucos, vai recuperar o seu futebol. É só dar tempo ao tempo. Essa basicamente é a minha opinião. A sua opinião sobre... Concordo com o que você tem falado aí do Cauli, sobre a importância de ter peças que substituem muito bem o meio de campo, que a zaga tá dando resultado mesmo com peças fundamentais nesse setor. Eu repito, fiquei muito apreensivo com a saída de Gabriel Xavier de Canu, mas as oportunidades vieram para o David Duarte, para o Rezende, ao lado do Domingo, e com isso acabou mostrando. Pois eu vou estar passando a palavra para Mugni, para ele estar falando sobre essa pauta também com a gente, já colocando essa mensagem aqui de Francisco Cristóvão. Ele botou aqui, ó, falta de planejamento e a gente metendo a P, que eu não vou ler bastante, em geral. Queria saber de você, Mugni, o que mudou? O que aconteceu com o Bahia, ao lado técnico? Qual foi a peça fundamental? Me diga os destaques que aconteceu, mesmo com esses desfalques. O que fez com que o Bahia ganhasse esses últimos 4 jogos, sabendo que a gente está jogando praticamente com times totalmente diferentes cada jogo desse? Cara, a peça fundamental desse elenco, para mim, está sendo o Rogério Ceni, cara. Sei que é bem comum a gente falar que é técnico e a gente não fala muito sobre técnicos, né? Normalmente a gente costuma a dar menção mais aos jogadores que estão em campo, mas assim, o trabalho que o Rogério Ceni ele tem feito com tão pouco, que foi uma das nossas preocupações, que já era nossa preocupação antes, porque o elenco do Bahia era um elenco curto, é um elenco curto, e chega a ficar mais curto ainda quando você tem... chegou um momento que o Bahia chegou, se eu não me engano, a ter 8 desfalques umas semanas atrás. Então, assim, cara, esse grande destaque vai para o Rogério. O Rogério está fazendo um excelentíssimo trabalho. Tanto que ele foi cotado para a seleção brasileira. Infelizmente, tem técnicos que têm respaldo maiores. Infelizmente, não. Felizmente, porque eu não quero que ele saia. A seleção brasileira que deu o jeito dela pro lado de lá. Então, assim, cara, gosto do que o Rogério vem fazendo. Um ótimo trabalho. E espero que a gente continue conseguindo dar essa rodagem. Preocupante agora com o Gilberto, que a gente não tem novas informações sobre. E rodar o elenco ao máximo para que a gente possa ter menos perda possível.